não era fácil a vida da lavoura, não era fácil. Na roça se plantava para o sustento do ano. Era arroz, milho, cana de açúcar, né? Fazer melado, mel. Criava tudo, né? Animal. Não passava fome. Sempre tinha para comer. No último ano eu levei 80 toneladas de mandioca para a fecularia de carroça. A gente já lembra que quando Paulo comprou aquele primeiro caminhão, era um GMC velho, né? Usado. E ele não sabia dirigir, ele tentava dirigir, né? Aí nós puxávamos lenha de metro lá da serra, lá para a indústria. Então a gente hoje em dia se lembra de cada ideia que ele tinha. Então era tudo estrada nova, feita a picareta. Ali ele não sabia dirigir, começava a dirigir. Caminhão carregado com lenha. Aí ele dava um toco de madeira para mim, acompanhando o lado. Se por acaso o freio faltar, para eu calçar a roda. Então, imagina, né? Uma serra, se falhar, aí não dá tempo de... Nunca precisou usar o toco. Começou do nada, né? Foi o Alice, o dela, e o Paulo. Ele já trabalhava na marcenaria, mas em outra firma de Brusque, né? Aí eles começaram a procurar máquinas, né? Em um lugar que tinha energia, que naquela época ninguém podia ligar o motor, que não tinha energia. Do lado de lá era uma fecularia, dos Tia Schnabel, do Henrique. E eles faliram, né? Não deu mais, fecharam a fecularia. Ali então tinha motor e ligação de energia que sobrava lá. E o Paulo, eles ficaram sabendo, né? Foram atrás de comprar aquilo. Aí compraram a ligação, o motor, né? E também o local, o rancho. Dali eles começaram. Eu tinha coragem de entrar, trabalhar na marcenaria, sem saber fazer nada. Nem um cabo de enxada ou vassoura. Ia entrar aqui para começar a lidar com as máquinas, né? Sempre acompanhando, né? Sofri alguns acidentes, mas tudo passou. Não, nem ligava, tocava para frente. Os pancos da igreja eu fiz tudo. A cruz. Aquilo foi o serviço mais pesado que a gente fez, né? Que era uma quantia muito grande. Aqui na igreja de Brusque, na Capela Sagrado Coração, aquela igreja, os pancos foi feito tudo num lote só. O nosso e da igreja dos padres de Brusque. Que valeu a pena o esforço, né? Que a gente nunca pensava que chegasse a tal ponto, né? Sim, a gente pegou como criança, né? Então, o que marcava? Quando a gente era convidado do tio Paulo para vir para a serra. Às vezes passear, vir na serraria antiga, eles vinham carregar o caminhão e a gente vinha junto passear. A gente foi participando, daqui a pouco começando a trabalhar e praticamente aprendi a dirigir dentro da Kohler com um caminhão velho, GMC, no início da tinturaria com o tio Érico,
com outros 2 funcionários, nós começamos ali dentro onde hoje é a marcenaria, né? Antigamente era a malha atingida nas barcas, abria a malha para não manchar, abrindo com a mão. Quando estava tudo preparado, o tio Érico então tingia, nós pegávamos o caminhão e ia buscar lenha, vinha na Aimoré buscar lenha, né? Então era tudo bem corrido assim, sabe? Poucos funcionários, mas ali foi o começo, né? O tio Érico foi o nosso instrutor dentro da tinturaria na época, né? Como tinha uma pequena confecção no começo, lá em cima da marcenaria velha, né? Também a Mônica, a Célia, a Lourdes, né? A Úrsula, eles trabalhavam numa pequena confecção e devagarinho foi começando, né? Então não tinha para cada setor como tem hoje, não. O pessoal que estava ali fazia tudo. Se na marcenaria tinha pouco serviço, o funcionário da marcenaria ia junto buscar lenha. Aí tinha uma pequena calandra, já calandrava as malhas lá, dentro da construção ali, em cima era a calandra, então se calandrava a malha lá, o funcionário ficava calandrando, né? E assim a gente foi começando, né? Tudo com bastante dificuldade. Um momento muito triste, quando explodiu a caldeira, deu um estouro e ninguém sabia o que estava acontecendo, quando daqui a pouco a rural passou com 2 pessoas praticamente pretas sentadas dentro da rural, que era o Matias, que é o nosso prefeito hoje, e o Pedro Suave, 2 funcionários que foram atingidos na época pela explosão. Foi muito difícil, a luta deles, assim, olha, é de se admirar, né? Os 3 irmãos, né? Em 77 fui para a prefeitura, né? Mas sempre ligado, sempre ligado. Quando tinha um problema para resolver, o tio Paulo pedia ajuda, tanto é que quando ele foi fazer a primeira cirurgia em Curitiba, ele me chamou, junto com o tio Alice, na época já estava na Cole, que primeiro era da feclaria, da cooperativa, né? O tio Alice estava ali, o tio Paulo disse, ó, vou fazer uma cirurgia, a gente nunca sabe como é que fica. E naquela época um fato marcou muito. Ele chegou e disse, os talões de cheque estão aqui, e aqui no cofre tem uma reserva, ele disse assim, que só se mexe numa última necessidade. Se caso entrasse uma crise, aí se mexe aqui dentro. Aqui não se mexe. Aqui tem uma reserva para 6 meses de pagamento. Quando der uma crise, os nossos funcionários não ficam sem dinheiro. Naquela época, já isso mais ou menos nos anos 80, quando o Paulo fez a primeira cirurgia. Tanto é que ele foi, voltou, depois continuou, sabe? Isso é uma coisa assim, pensa, que valor tinha aquilo naquela época. A primeira serraria, quando a serraria foi construída lá no centro de Guabiruba, foi feito tudo à mão. Por exemplo, ela é feito uns concretos, né, onde trabalha o carro em cima, onde trabalha o peso, onde as toras vão em cima, isso foi tudo cavado à mão e puxado para fora com zoura. O concreto foi feito à mão, não tinha máquina na época. Então quem trabalhou lá foi eu, o tio Antônio, o Paulo Suave, o Egon Schmidt, nós que construímos a primeira fita, tudo na base da mão, né? Depois ela foi transferida para um outro local e depois que ela veio para Pomerânia, né? Mas a primeira foi feita lá, debaixo de um galpão que já tinha sido construído, foi trabalhado e cavado onde trabalha os carros, onde trabalha o maquinário embaixo, foi tudo feito à mão. Tudo levado para fora com a zoura. Essas coisas a gente não esquece, né? O que me marcou, por exemplo, comprou um trator de esteira zero, na época. O trator que fez todas as estradas aqui dentro. Eu fui buscar em Blumenau, com um caminhão Chevrolet, gente. O que era isso? Quando estourou a caldeira, eu e o tio Paulo fomos buscar a caldeira na Bremer, em Rio do Sul. Chevrolet até Rio do Sul. Então a empresa Cole, na época, pensa em comprar um trator de esteira zero, que foi utilizado aqui em fazer todas as estradas, né? Era muita coisa na época, sabe? Mas eles arriscavam. Aí o que o tio Paulo sempre dizia, vamos abrir as estradas, enquanto tiver madeira, se compra dos outros, deixa a nossa hoje guardada, no dia que nós precisar, nós temos. Claro, jamais pensou que ia virar tudo parque, como é hoje. Agora nós estamos aqui no Mirante, todo mundo chama de Mirante, alguns falam lá no Mirante do Paulo Cola, sabe? Isso foi hoje, esse ano, em outubro, vai fazer 25 anos que isso aqui foi como é que vocês vão dizer, achado, inventado ou procuraram, sabe? Hoje, em outubro vai fazer 25 anos que foi feita a primeira missa aqui. A gente trouxe tudo para cá, bebida, tudo, imagina tudo, lona, tudo, fizeram uns baraquinhos, tanto é que tem vídeos por aí, sabe? Que isso aqui foi feito há 25 anos atrás. Um grupo de amigos se reuniu junto com o tio Paulo, claro, os irmãos também, né? E viemos aqui e fizemos a primeira missa aqui em cima, né? Pensa, depois das estradas feitas, ainda foi feito mais uma subidinha a mais para fazer esse local bonito que está aí, que é uma reserva hoje que está sendo mantido. A empresa mantém todas as estradas aqui dentro, roçadas em ordem, todas as estradas, né? Ponto turístico, né? Ninguém pode fazer nada a não ser colher o que foi plantado, né? Então, esse é o pico
da Serra do Paulo Colo, do Mirante que eles falam, né? Antigamente nós ia para Brusque trabalhar com 3, 4 ônibus, o pessoal ia para Brusque. Hoje o pessoal de Brusque vem trabalhar em Guabiruba. Então a Kohler do lado caminhou junto e hoje é uma grande empresa. Isso deixa a gente muito bem, uma referência, né? Poxa, pensa, a Kohler sendo falado pelo Brasil afora, né? Então isso é muito importante. E oferecendo qualidade de serviço, né? A gente sabe disso, que os serviços são bons, os maquinários são bons. A gente espera que a empresa continue, né, evoluindo, essa tecnologia que está aí, tem que toda a vida estar melhorando de maquinário, né? E a gente fazer o possível até que quando dá para poder participar, para ela crescer sempre mais ainda. Comecei a trabalhar na Kohler há 39 anos atrás. Ó. Na parte do pagamento também nunca deixaram de, né? Sempre foi ali, ó, né? Eles sempre deixavam as coisas para trás, mas na parte do funcionário era em primeiro lugar. Isso não restava nem dúvida, né? Sempre foram honestos. Nas aberturas lá nós tivemos que adivinhar tudo porque nós não conhecíamos a mata, né? Então nós tivemos que ir lá e primeiro foi o falecido Paulo, ele que fez o começo, né? Aí ele chegou lá, botou a máquina e foi abrindo. Se não fosse eles, os fundadores, né? Hoje a Kohler não estaria onde ela estava. Né? E graças a eles que começaram, né? Os 3 irmãos corajosos que começaram, né? Lá embaixo, né? E agora então a segunda geração que está dando sequência para ela continuar, né? E tomara que caísse para a terceira, que ela fosse, né? A menos de 70 anos ainda para si, né? Trabalhei 2 anos na fecularia, até que depois foi desfeito, que foi mudado a tinturaria lá no outro lado, onde está hoje, porque a tinturaria estava lá de cá, no lado da macinaria. Ali eu puxava lenha para a caldeira ali. Inclusive quando explodia aquela caldeira velha também, a gente estava ali. E a fecularia era aquelas coisas antigas, e nós desmontamos tudo e foi feito novo. Foi trabalhado, reformado uma parte, mas depois que entrou esses galpões pré-moldados. Antes foi usada a parte velha, que era da fecularia ainda. As primeiras barcas que tinha, aquela centrífuga, que não tinha essas máquinas modernas que tem hoje, não tinha, era tudo ali dentro na parte velha. Depois que foi construído os galpões novos, modificados, que começou a vir as máquinas novas, aí foi retirada as velhas. A parte de cima nós já tínhamos um caminhão com muque, nós mesmo que fazia, o seu Antônio, que está aqui vivo ainda, ele que fez aquela parte, a estrutura tudo, recortado no chão, parafusado, e nós levantava com o muque e botava tudo em cima para formar o telhado da empresa. Tudo isso nós fizemos. Não tinha engenheiro, não tinha nada. O falecido Paulo dizia, vamos fazer assim que vai dar. Ele fazia aquele risco no chão com os dedos, assim ele marcava com os dedos, assim, ele não pegava nenhum. Ele ia até ali, aí media em passa, e de repente nós pegávamos um sarrafo, aí o falecido Alice vinha, olhava, ele dizia, o falecido Alice, eu não sei se isso vai dar certo. Ah! Paulo falava, dá certo sim, e dava certo. Que nós não tinha rama, não tinha felpadeira, eu levava malha em 8 tinturarias por aí fora, para nós poder dar conta de atender os clientes. E eu só o Sérgio que dava conta de fazer as coisas tudo, e eu no caminhão e pau e corda. E não tinha tinturaria, não tinha nada, depois que foi levado para lá. E aí que a firma começou, aí depois veio o Sérgio, veio o Rubens, e o Renato já estava, então aí que começaram a modificar as máquinas, aí começou a crescer, que foi indo de vento em popa. Aí depois pegaram um caminhãozinho em conta, porque o pessoal só vinha buscar e trazer a malha. E aí foi indo, e dali já partimos para a malha, e de um caminhão veio outro, e de outro, e assim por diante fomos buscando e levando, e vendo a coisa acontecendo, e fomos embora. Quando nós começamos era só que a Guabiruba, a Gaspar, e depois comecei em Blumenau, depois a cidade vizinha por aqui, e agora estamos levando São Paulo, Rio, Norte, nem Nordeste, não sei nem onde é que vai, porque nós temos um caminhão que vem aqui, nós chamávamos o apelido dele Pernambuco, que eu nem sei onde é que é lá para cima, sei que ele levava 4 dias e meio para subir com o caminhão carregado. Ele nunca parava em casa, porque ele descia com a carga e já carregava outra, mas é 4 para descer e 4,5 para subir. Agora imagina onde é que é isso. Quase 4.000 quilômetros. Onde é que vai isso? Lá nas divisas, não sei de onde. Então
É sinal que a nossa empresa está crescendo sempre mais e não para. Assim, quando comecei, assim, era ruim para mim. Eu não tinha estudo, não tinha nada. Eu saí da roça, né? E para começar a trabalhar assim com eles, para mim foi um começo bem difícil, assim. 44 anos e tinha anos, assim, meses que trabalhei assim, 12, 13 horas por dia. 8 anos fiz praticamente 12 horas por dia sempre. 8 anos seguidos. Comecei às 5 da manhã até 6 da tarde. Eu sempre soube, trabalhando com eles, estudando. Quando foi comprado a ferrovia, essas coisas. Ali foi uns dias mais complicados, assim, aqueles anos da empresa ali, né? Quando foram comprar isso ali. A marcenaria e a serraria, né? Foi a base para comprar esse ali, onde é a principal coisa da empresa hoje, né? E quando eu comecei a trabalhar de tintoraria, estava aqui ainda, né? Tinha um ou dois funcionários só ali. E o escritório, assim, eles tinham aqui dentro, né? Aqui, que tinha o cofre ali, né? Mas o resto sempre nas pastas, ambulante, assim, escritório. Hoje é uma das melhores empresas que tem na Guabiruba, né? Que cresceu assim e desenvolveu assim. Hoje me sinto bem feliz, assim, bem realizado, assim. É uma honra hoje trabalhar com eles aqui. Me sinto bem feliz, assim. Vai fazer 33 anos, estou na empresa. No começo, ali tinha o quê? Uns 8, 9, assim, fora assim os patrões, né? E nós começamos a trabalhar assim quando eu comecei. Aí foi aumentando. Aí quando tinha o quê? Uns 20 funcionários, assim, mais ou menos, eles começaram a pensar em abrir o terceiro turno já. E nós trabalhávamos só em 2 turnos, sempre bem organizado. Naquela época, assim, né? Nós estávamos lá dentro e todo mundo fazia, como via assim, né, para recebimento de malha, todo mundo se ajudava, fazia, né, que era pouca gente, tinha que fazer de tudo assim, né, tinha que se ajudar um com o outro e ia fazendo, até que foi melhorando, foi aumentando o pessoal e assim foi. As construções começaram ali para quase 1996, por aí, começaram modificar já os galpões, aumentando a construção, mudar de maquinário e assim foi indo. Aí em 2000 e pouco começaram a dar mais, parece, assim, curso para o pessoal, e administração e assim foi indo, né? Aumentaram e quem tinha vontade assim de fazer estudar, né? Deram a chance para o pessoal estudar e foi crescendo. Em 2000 para frente mesmo, aí cresceu de vez, né? Deslanchou ali. Compraram maquinário novo e foi modernizando e assim, agora está crescendo ainda. Uma firma assim que dá para ver que vai para frente, porque ela está bem administrada. Bom, o pai, ele começou junto com os outros 2 sócios, né? E, na época ali, quando eles tiveram a coragem de fundar uma empresa, que também já era difícil, como hoje ainda é, né? Na verdade, a gente viu a empresa quase que nascer, né? Desde os anos 60, eu já venho fazendo parte junto com meu pai, né? Na época que eu já trazia o almoço para ele, né? A gente viu desde a época da marcenaria e depois as sequências, né? A questão da serraria, que também o tio Paulo me levava junto, eu e o Jorge, que nós éramos os primeiros a conhecer aquela região ali com 7, 8 anos, né? Mas o pai, ele sempre trabalhava mais na parte, no início, na madeireira, na parte de imóveis, né? O tio Paulo que fez os cursos na época em Curitiba, né? Eu trouxe toda a bagagem de produtos e ali eles começaram a produzir esses móveis. E quando chegou a ideia da tinturaria, que através de 2 amigos, né, pessoais, não diria da família, mas eram pessoas conhecidas, que na época eles queriam colocar tecelagem em malharia e não tínhamos nenhuma uma empresa que beneficiasse esses produtos. E aí veio a ideia, vamos
vamos começar uma tinturaria, que o Paulo, né, junto com o pai, junto com o falecido Arthur Isis e Roberto Correia depois, e Oswaldo Reuter de Blumenau, eram os 3 primeiros clientes que nós tínhamos, vieram com essa ideia de montar uma tintoria na Coabiruba para atender justamente essa demanda de serviços para terceiros. E aí o pai, então, né, foi uma das pessoas que tomou também essa iniciativa, junto com o tio Paulo, e fazer acontecer. Foi a primeira etapa, né, dos anos difíceis, vamos assim dizer, né? A gente foi procurando tocar a empresa com modos bem arcaicos, né? Maquinário sucateado, na época não tinha recursos para financiamento, a empresa também era pequena. Mas quando chegou ali nos anos 80 e pouco, a gente sentiu assim a necessidade que teríamos que investir mais e melhor em equipamentos. Mas a gente conseguiu comprar a primeira máquina de compactação, que era justamente a peça principal que nos faltou para a gente alavancar bem a tinturaria e conseguirmos novos clientes. Então essa foi assim, o ponto principal, eu diria, né, do setor tinturaria, da parte da malharia, né. O ramo madeireiro teve várias outras épocas ali, né, que a gente teve, por curto período, a fecularia, que ela foi adquirida no leilão, na época, pela Kohler, né, e que nós tocamos algumas safras. Então ali eu também trabalhei um pouco na questão da colheita do material, aipim, araruta, né, do transporte da lenha, na época eu já dirigia caminhão, né, e também ainda no ramo madeireiro, só para destacar um pouquinho, um dos pontos principais da minha fase dentro da Kohler foi quando a gente conseguiu comprar um novo caminhão, o 2213, se não me falha a memória, ainda temos ele hoje na madeireira, né? E isso então foi o meu ponto nobre, né? Que eu levava mercadoria para Joinville, eu transportava para linhas correntes, na época, mercadoria que a gente produzia aqui, né? E foi assim um fato marcante na minha vida, que eu consegui trabalhar com um caminhão novo, né, e levar essa mercadoria para entrega para os nossos clientes. Vendeu essa fecularia e passou a se dedicar então mais à tinturaria, onde então foram começadas as novas instalações. Inclusive aqui onde nós estamos foi o primeiro galpão que foi pré-moldado, que foi montado. Isso aqui era tudo ranchos de madeira, nas fotos ainda dá para ver alguma coisa, né? Foi destruído e foi então começada a tinturaria já num programa assim pré-determinado, e assim foi até os dias atuais. Tivemos muita dificuldade nos primeiros anos também nessa fase, né? A gente ainda comprou algumas máquinas usadas, mas depois de um certo tempo, com o desenvolver do setor têxtil na nossa região, né, a gente percebeu que não tinha condições de trabalharmos com máquinas velhas. E aí então se optou em começar a financiar alguma coisa, né, e comprar máquinas mais modernas. E de lá a Kohler não parou mais de crescer, né. Como a nossa região aqui no Vale ainda não era tão desenvolvida, a gente se lançou no mercado de São Paulo, e lá que eu fiz as minhas primeiras viagens para fora do estado, na área comercial, né, conquistar novos clientes, junto com o representante que nós tínhamos contratado, que já era fixo em São Paulo. E aí sim, então, que realmente a coisa começou a andar, né, e tivemos, assim, projeções, né, para adquirir novos equipamentos e novos investimentos dentro da empresa para fazer a Kohler crescer. A esperança é que as coisas continuem, o alicerce está feito, a empresa está em boas condições, a gente montou ela para isso, né? Sempre tivemos o respeito, a dignidade, a seriedade. Então isso acho que é o ponto principal que deve dar continuidade à Kohler, né? Tanto a Kohler como a Comatex é uma empresa que nasceu da Kohler, né? E acho que não tem o que duvidar, né? Fazer um trabalho sério, continuar a fazer o que nós sempre fizemos e tudo dará certo. Lógico, todo início é difícil, deles não foi diferente. Na época que foi iniciada a empresa, imagina, na década de 40, eles ainda passaram por muitas dificuldades, né? Tivemos 2 grandes enchentes que trouxeram bastante prejuízos para a empresa e nos
colocaram em grandes dificuldades, obviamente, em função disso. Então, essa trajetória toda que a empresa teve, que esses 3 sócios tiveram, deixou a gente fortalecido, de certa forma, e nos mostrou que o caminho não pode ser fácil, não necessariamente é fácil. Seu Alice, do sócio da empresa e sendo meu pai, se dedicou mais ao setor de madeireira, né, da parte da serraria. A empresa basicamente se iniciou nesse segmento de madeireira, né, marcenaria e serraria, né? Então ele se dedicou mais a esse setor e ele sempre gostou muito dessa parte de madeira, como o tio Paulo também se identificou mais com isso. Ele também começou como marceneiro, tio Paulo. E o pai, então, nesse setor, ele se identificava mais. Ele não se, digamos, não se ligou muito na parte de tinturaria, né? Ele sempre dizia, a minha paixão é a parte de madeira, do setor de madeireira. Tio Érico, que foi meu primeiro patrão, foi ele. Eu não via ele como um simples patrão, era meu tio, né? E o tio Paulo, que foi também o visionário, ele foi a pessoa que, eu acho que dos 3 foi o mais importante a nível de ter visão do que poderia ser essa empresa, né? O que se aprende com isso, né? Você tem uma missão, você tem um legado que é deixado pelos pais e isso tem que ter continuidade, né? Na década de 70, 74, 75, onde a gente iniciou basicamente eram 3 barcas apenas, com uma caldeira de 1 tonelada de capacidade, com aquele sistema de estufa. Era uma coisa bem, digamos assim, quase uma empresa, como se diria, uma mini tinturaria, né? Porque éramos somente 3 funcionários. Na realidade, um dos funcionários nem era funcionário, era o tio Érico, né? Que era um dos sócios fundadores, né? Então era eu, um rapaz chamado Heriberto e o tio Érico. Então foi uma evolução que se deu ao longo desses anos todos, que a década de 70 era muito mais, digamos assim, o mercado era bem restrito. A tinturaria, a gente imagina o que era uma tinturaria com 3 máquinas apenas, né? Então a gente viu que isso evoluiu muito rápido. Depois, na década de 80 e 90, eu me ausentei durante um período e depois a gente viu a necessidade de tomarmos um rumo diferente na parte de investimentos e modernização. Aí se deu, digamos assim, uma nova fase da empresa e a gente resolveu então dar um novo rumo em termos de investimentos, de aquisição de máquinas novas, para que a gente pudesse, digamos, entrar numa nova fase, né, que o mercado vinha exigindo. Nos últimos 10 anos ela conseguiu, finalmente, depois de muito trabalho, se projetar a nível nacional. Então isso, por um lado, é bom, mas por outro lado também nos dá uma responsabilidade maior ainda. Como a nossa segunda geração já está, digamos assim, como todos estão já chegando a uma certa idade, um pouco avançada, a terceira geração já está aqui dentro da empresa, atuando muito bem. E então essa transição dos nossos pais para nós está sendo feita até de uma forma um pouco menos, eu diria, menos conturbada para a terceira geração. A terceira geração que está já dentro da empresa, já está focada muito nesse sentido, de manter a empresa competitiva e atuante no mercado nacional como um todo. A gente sente uma satisfação de ter conseguido alcançar, digamos assim, um certo nível de excelência que é reconhecido pelo mercado. O resultado que a gente conseguiu alcançar com essa dedicação que os nossos pais tiveram e nós conseguimos dar continuidade.
70 anos atrás, né, o Sr. Paulo, o Érico e Alice se propuseram a iniciar o empreendimento, porque na época, em virtude das condições, havia uma angústia em relação de como os filhos iriam sobreviver, como é que eles iam organizar as suas vidas. E a proposta foi essa, então, e bem sucedida. Portanto, o que mais me marca foi justamente essa audácia numa época onde as condições eram muito difíceis, né, a coragem de vencer os obstáculos e a persistência ao longo dessa história. Desafios, principalmente aquilo que já se pontuou, de vencer uma adversidade num momento onde não havia tecnologia, onde não havia meios, onde a força braçal, digamos assim, era o único elemento, né? E se você olhar a realidade hoje de 70 anos, você recorda daquela necessidade de levantar 2, 3 horas da manhã para chegar às 6 horas no espaço, num trajeto que se faz hoje, de repente, em 20, 30 minutos, mas em virtude da precariedade do acesso, né, falo isso em relação à exploração da madeira, na Serra do Pau do Cora, hoje popularmente conhecida, e onde havia essa necessidade porque o tempo era limitado, você tinha que sair com um caminhão aqui do centro da cidade, chegar até no alto da Sibéria, fazer todo o processo de coleta da madeira, conseguir carregar esse caminhão à força de mão, porque não havia guindaste, não havia nada disso, e voltar a tempo ainda de descarregar para no outro dia repetir o processo. Desafio de outros, tipo meu pai, tio Alice, que esse primeiro processo o tio Paulo era o mais envolvido, ele que conduzia isso, mas tem desafios tipo assim, de momento que só havia energia das 11 horas da noite até as 3 horas da manhã, de levantar às 11 horas e vir para o trabalho e depois durante o dia continuar com outras atividades. Desafios que nem o tipo tio Alice, que soube associar a sua atenção com a empresa junto com a dedicação por uma cooperativa que existia na cidade. Mas houve um fato marcante que foi justamente o acidente que houve com a caldeira. Você vai dizer, no meio de uma história de 70 anos, você vai lembrar de um acidente. Mas eu lembro do acidente porque foi um momento de superação, né, onde o momento foi forte em virtude de todo um quadro, uma explosão de caldeira, aquelas épocas era algo realmente muito relevante, digamos assim. Mas o pós-acidente que me marcou, que me fez entender de que realmente a gente tinha uma vocação, que tinha uma necessidade e houve uma unidade, né, onde todos se juntaram em favor da reconstrução e da continuidade. E a tinturaria hoje, se ela existe, é graças a esse momento, que foi dessa de superação que houve em relação a esse fato. A partir dos anos 90, aí sim, aí já foi só organizar e trabalhar efetivamente e melhorar continuamente. Temos recebido uma formação dos nossos pais, aí sim, essa é a melhor sensação, de que é preciso muitas vezes se doar e não somente buscar. E esse é o principal sentimento que a gente hoje vive dentro da família, dentro da empresa também, onde nossos colaboradores não são empregados, eles são participantes. E, na verdade, dentro dessa participação, lógico, cada um dentro do seu espaço, dentro da sua hierarquia, mas nós enxergamos os 400, quase 500 servidores como família. E esse é o propósito principal que a gente quer deixar também como legado para os nossos filhos, para aqueles que vierem nos suceder. Existem momentos, discussões em relação à questão de tomada de decisões, sim, mas sempre unidos pelo espírito de que juntos nós vamos conseguir fazer melhor. Hoje a Kohler é uma referência, sem falsa modéstia, assim, é uma referência para as pessoas que buscam uma imagem de um bom empreendimento, de uma segurança, de um grupo, na verdade, que pensa o futuro. Para nós, a Kohler, por felicidade, volto a dizer, desde os nossos pais que nos ensinaram dentro daquela proposta de temos que fazer renúncias para que a gente possa ter resultados e daquilo que nós também nos propusemos a deixar para os nossos filhos nessa continuidade, ela é uma referência de construção, uma história de sucesso, mas é um sucesso pautado no trabalho, principalmente no respeito. Particularmente como meu pai, Paulo, né, que era um dos sócios fundadores, né, sempre ouvia dele mesmo, né, das dificuldades de, quando muito jovem, sair de casa, ir para Curitiba para se aperfeiçoar no seu ofício de marceneiro, né, depois a volta à sua terra natal,
a coragem de novo de ter para incentivar, né, e buscar o apoio, né, de dois irmãos, que foi o tio Érico e o tio Alice, né, para realmente então empreender, né, uma empresa familiar, né, e onde surgiu a Kohler Tinturaria. Não foi fácil, eram outros tempos, né, onde eles tinham muita resistência, né. Meu pai, principalmente, ele era muito resistente, né, sempre as dúvidas, né, pairavam muito, né, na cabeça dele, se todos vão conseguir dar conta do recado. Pensar muito nesses ensinamentos que eles nos deixaram, né, e para seguir adiante nesse empreendimento familiar, né, para que dentro de muito respeito, comprometimento, amor ao que se faz, como eles tinham, né, que a gente continue isso no âmbito familiar e como empresa familiar. Eu creio que isso vai trazer muita longevidade para todos. Passar o bastão para a nova geração da mesma forma confiante que os sócios fundadores fizeram para a segunda geração. Como o legado deixado pelos fundadores, que é o do trabalho, do compromisso, da habilidade, do empreendedorismo, do respeito, tanto à empresa e ao grupo familiar, eu vejo ela com bastante longevidade, né? Com bastante sucesso, e não sucesso que ela tem que ser a maior, a melhor, mas sim uma empresa digna, com respeito, que tem uma relação saudável, né, entre o seu próprio grupo familiar e principalmente com seus trabalhadores, né, e isso tudo se estende então para a sociedade, em benefício da sociedade. A nossa reserva florestal hoje, né, que foi o início, né, praticamente da empresa, né, que quando os sócios se reuniram, né, fizeram a sociedade, né, uma das prioridades foi comprar essa mata toda, né, onde hoje é a reserva do Parque da Serra do Itajaí, né. Naquela época nós já estávamos começando a mudar o foco do negócio, né, investindo mais intensamente, né, na área que a gente hoje, né, mais assim trabalha, que é a tinturaria, né. Chegou o momento que a gente viu que a gente tinha que ser mais, como diria, agressivo, né, nos investimentos e com mais ousadia. E é óbvio que a gente sabia que nesse momento a gente ia estar assumindo riscos maiores, né? Eram apostas muito altas para os nossos padrões da época. Ao fazer esses investimentos, né, comprometia praticamente tudo que a gente tinha conseguido até aí. Era assim, uma aposta realmente muito ousada, comprometia quase todo o patrimônio. Eu diria assim que isso foi, né, até aí, no que a gente estava vivenciando o dia a dia da empresa, assim, um momento mais marcante. O que eles plantaram realmente floresceu. Desde que eu entrei aqui, que foi em 1981, no início de janeiro, né, foi todo um aprendizado de todas as evoluções que a empresa teve ao longo desses anos. A gente participou praticamente desde o início. O desenvolvimento, as alterações, os novos processos, as novas, como é que eu diria, quando a gente entrou num novo segmento, né, a gente foi adaptando e aprendendo junto com esse novo segmento, que a gente às vezes não tinha todo esse conhecimento, né. Todo dia é uma realização, né. A gente vê a continuidade, a empresa crescendo, abrindo uma filial que é a Comatex, que faz parte do grupo, né. Novos desafios, como eu falei antes, né. Quando a gente entrou no ramo de estamparia rotativa, que foi em 2011, se não me engano, 2011, 2012,
na digital agora 2014, né? São coisas novas que a gente vai aprendendo, é um ramo novo dentro da área têxtil, né? Mas que a gente não tinha muito conhecimento e aos poucos a gente já vai tomando conhecimento e também da forma correta de trabalho para dar continuidade também nesse novo segmento. Todos os dias trabalhando mais para dar continuidade. Eu acho que a empresa tem muito a crescer ainda, né? Na questão social, que na verdade ela representa uma atividade social dentro da cidade, dentro do estado, até no país. A gente espera que isso dê muitos frutos ainda ao longo desses anos. Eu acho que a empresa tem muito a crescer e muito ainda a apresentar para toda a sociedade. Os desafios eram muitos, né? Eu lembro que quando comecei a trabalhar aqui, não existia galpão de alvenaria, era tudo rancho, né? Se fazia de tudo, né? As pessoas tinham suas atividades, seus afazeres, mas eram todos. Então, estava trabalhando na máquina, a máquina quebrava, tinha que consertar, então não tinha um mecânico para isso, né? Principalmente as pessoas da família, né? Então, com o Renato, o Rubens, né? O início foi bastante difícil, assim, não se existia muito conhecimento, não existia muitas ferramentas, né? Tudo que tinha surgindo, os problemas tinham que se descobrir pelo método, muitas vezes, do erro, do acerto. Foi tempos assim que com muito pouco se fazia bastante, né? Que se aproveitava de tudo, o tempo não tinha tempo, então se precisasse ficar depois da hora, se tivesse que virar à noite, tinha que fazer a coisa acontecer, simplesmente assim, porque o cliente precisava ser atendido, né? E estava esperando, no caso ali, o tingimento, e ele precisava receber, então não tinha tempo ruim, né? Tinha que fazer as coisas acontecerem. Trabalhando aqui há 25 anos, se aprende todo dia, né? Se aprende todo dia e esse aprendizado, esse acompanhar o crescimento da empresa foi muito legal. Profissionalmente, né, falando, no começo se fazia, né, tinha funções, por exemplo, no início descarregava caminhão, né, descarregava as caminhonetes que vinham trazer a mercadoria, trabalhei muitos anos assim. Se terminava de descarregar, tinha que formar o lote para levar para a produção. E esse, então, por exemplo, era o meu afazer, né? Mas procurava sempre fazer o quanto antes, né? Agilizar esse processo para ficar pronto, para ter um tempinho para ir, por exemplo, para a produção. Adorava ir para a produção, sempre adorei muito a parte elétrica. Depois, quando surgiu o eletrônico, então estava junto aí com o Rubens, com o Renato. Quando eles abriam os painéis com algum problema nas máquinas, sempre estava lá junto para ver e bisbilhotar e tentar encontrar o problema da máquina, né? Qual é que era. Então, foi crescer, né? Eu profissionalmente cresci muito, aprendi muito com isso, né? E como eu digo, a gente aprende até hoje, né? A vida sempre nos ensina e estar junto nesse processo, vendo a empresa do nada, de ranchos, né? Eu lembro que o primeiro rancho, quando foi desmontado, foi feita essa parte de alvenaria. Eu subi no telhado, ajudei a descer um pouco das telhas, enfim, né? Então, tá nesse processo de crescimento junto com a empresa, realmente não tem palavras, né? É muito legal, né? Inclusive, né, se fosse qualquer empresa, mas é uma empresa familiar, onde nossos, né, avós plantaram a semente. Então, isso tudo faz ter muito mais valor, né? A gente sabe que cada um de nós aqui é um profissional como qualquer outro, né? Tem que trabalhar, né? Mas tá junto nesse contexto, desse crescimento, vendo a empresa, graças a Deus, prosperar, né? Devagarzinho, um pé de cada vez, mas prosperar, é muito, muito gratificante, com certeza. Hoje, como atuo na área comercial,
exige e precisa bastante conhecimento de toda a estrutura, que hoje não é mais só vender, você tem que conhecer o que está vendendo, você tem que dar suporte para o cliente, você tem que dar um atendimento diferenciado, né? O que vende não é o tingimento, né? Não é a estampa, é o carinho, né? Que você dá para o cliente, todo o suporte que você dá para ele. Então, isso me fez, né, devagarzinho crescer, né? E precisa, eu tenho consciência que preciso crescer muito mais. Mas é muito gratificante, né? Poder, inclusive, quando atende clientes, quando recebe eles, poder estar contando um pouquinho da história da Kohler, né? Tá encantando eles com essa história que é muito bonita. E então isso tudo, né, nos enche de orgulho, né? Tá podendo fazer parte dessa história. Do futuro também nos deve ao nosso presente, né? Nós temos que estar buscando esse futuro. Penso que como a Kohler é uma empresa familiar, eu penso que ela pode continuar na mão das famílias, né? Ela deve continuar porque é um grande diferencial também ser e ter essa raiz família, né? Isso vai passar por, né, e já está passando por diversas mudanças que são necessárias, né? E nesse entendimento de famílias, de primos, onde todo mundo entendendo que é para o seu próprio bem, cultivar a empresa vai ser para o seu próprio bem, então não tenho dúvida que o futuro, né, é bastante promissor, né? Cada um nos seus potenciais, nas suas vocações, nas suas habilidades podem fazer com que a empresa se multiplique, a empresa cresça exponencialmente até, por que não? Então, vai depender agora, né, de cada um de nós, né, da terceira geração, digamos assim, de estar vestindo a camisa da empresa muito mais, né, ou não sei se é possível, né, do que os próprios fundadores fizeram, mas tentar o seu máximo, o seu melhor, para que possamos estar realmente fazendo a empresa crescer. Então, a empresa, né, quando os fundadores criaram, era para o seu sustento e depois das suas famílias. E hoje, de tantas famílias, né? Muitas famílias dependem da empresa. Isso que deve ser o pensamento. Quando você tem uma empresa, né, nesse porte, você tem uma responsabilidade social bastante grande. E num país que precisa tanto de empreendedorismo, de crescimento, eu acho que a gente já teve esse pontapé gigante, né, dos sócios, né, dos fundadores, também da segunda geração, e tá tudo aí, tá muito fácil, né? Claro que hoje tem os novos desafios, né? O mundo mudou muito, mas não creio que sejam desafios tão grandes como começar do zero, do nada, sem praticamente nada, né? Então já tem muita coisa e continuar isso é um dever, né, de cada um de nós. É um presente, né, não só para as próximas gerações, mas para toda uma comunidade, para toda o município e região, né? Porque é algo que sustenta e traz o pão de cada dia para muitas famílias, né? E esperamos que cada vez mais, né? Então, muita gratidão mesmo por todo o empenho deles, por toda a dedicação, toda a força de vontade, todo o desafio enfrentado que eles tiveram e a gente sabe que no final da vida só que puderam colher, né? Mas que nunca desistiram, né? Que sempre foram adiante e puderam então realmente no final da vida ver a grande sementinha que eles plantaram, o que foram. Muita gratidão mesmo.